em uma tranquila manhã de Natal. Emma, uma jovem com um coração bondoso e um desejo natural de ajudar os outros, percebeu um homem idoso solitário, sentado em tristeza. Tentando animá-lo, ela comprou pequenos presentes e guloseimas para ele, achando que seria apenas um simples gesto de gentileza. Porém, uma hora depois, seu dia tranquilo foi interrompido por uma batida na porta. Do lado de fora, havia um grupo de advogados trazendo notícias inesperadas, algo relacionado à sua bondade, que mudaria seu Natal de uma maneira que ela jamais poderia imaginar. Oi, pessoal! Bem-vindos de volta ao Narrativas Reveladas. Hoje, tenho uma história sincera para compartilhar com vocês. Na manhã de Natal, Emma se ajoelhou em um canto tranquilo da igreja, sussurrando uma oração silenciosa. Ela orou com fervor por mais bondade e paz no mundo, e por força para lidar com suas dificuldades diárias. Quando sua oração terminou, ela se levantou e ajustou seu casaco. Um sorriso silencioso se espalhou em seu rosto, e seus olhos brilharam de excitação pelo dia que estava por vir. Emma havia economizado o suficiente para uma refeição especial em seu restaurante italiano favorito, um pequeno luxo que ela não se permitia há meses. Para a maioria das pessoas, isso seria algo comum, mas para Emma, era realmente especial. Pensamentos sobre sua massa favorita a deixaram animada, enquanto lembrava dos pequenos sacrifícios que fez para economizar, cortando o café, pulando lanches e esticando cada centavo. Agora, ela poderia finalmente se dar ao luxo de um momento de conforto e alegria, uma pequena celebração para ajudá-la a esquecer suas lutas, mesmo que por um tempo. Com esses pensamentos, Emma começou a caminhar em direção à saída da igreja, mas quando passou por um canto mais silencioso, seus passos diminuíram. Ali, sentado sozinho em um banco, longe da agitação, estava um homem idoso. A princípio, ela pensou que ele estava apenas descansando, mas, quando se aproximou, notou seus ombros caídos e seu rosto abaixado, com lágrimas silenciosas caindo no chão seco abaixo dele. Seu coração se apertou, e sua excitação e desejos desapareceram, dando lugar à preocupação. Algo claramente não estava certo. Ela hesitou por um momento, sem saber se deveria se aproximar, mas decidiu dar um passo à frente. Com licença, você está bem? Ela perguntou suavemente, tomando cuidado para não assustá-lo. O homem idoso olhou para cima, assustado com sua presença, e rapidamente enxugou as bochechas, tentando se recompor. Ele não disse nada, apenas pressionou os lábios numa linha fina. Finalmente, falou com a voz carregada de emoção. Não é nada, realmente, só memórias, disse ele fraquinho, tentando forçar um pequeno sorriso que não escondia sua tristeza. Emma se sentou ao lado dele, dando-lhe espaço suficiente para se sentir confortável, mas mostrando que estava disposta a ouvir. Às vezes, compartilhar o que está na mente pode aliviar um pouco, ela disse suavemente. Estou aqui se você quiser conversar. O homem olhou para ela e acenou com a cabeça. Espero passar o Natal com minha família, ele disse, com a voz tranquila. Fui ver meu filho e conhecer meu neto, mas eles me rejeitaram. Disseram que tinham outros planos. Sua voz falhou e ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu estava tão animado para vê-los, para fazer parte da vida deles de novo, mesmo que só por um dia, mas eles não me queriam lá. Agora, aqui estou eu, passando o Natal sozinho. Nem sei por que vim para a igreja, talvez para me sentir menos sozinho. O coração de Emma apertou por ele. Sinto muito, ela disse suavemente. Ninguém deveria se sentir assim, especialmente hoje, disse com uma voz cheia de compaixão. O homem assentiu levemente, enxugando os olhos com uma mão trêmula. Ela ficou ao lado dele, e depois de um momento de silêncio, olhou para sua bolsa, quase instintivamente. Ela a tocou, como se estivesse tomando uma decisão. Uma ideia surgiu em sua mente. Embora os planos para o dia estivessem centrados em sua própria pequena celebração, ela percebeu que havia algo muito mais importante que ela poderia fazer. O homem idoso precisava de gentileza e conexão mais do que ela precisava daquela refeição naquele momento. Ela decidiu que não o deixaria passar o Natal sozinho. Levantou-se e disse suavemente: espere aqui, eu volto em um minuto. O homem assentiu. Embora sua expressão ainda estivesse incerta, Emma caminhou em direção à saída da igreja, com passos firmes e decididos. O homem a observava sair, e seus ombros caíram. Uma tristeza silenciosa tomou conta dele. Por um momento, ele pensou que ela não voltaria, e o peso familiar da solidão começou a se instalar mais uma vez. Mas Emma não tinha intenção de deixá-lo para trás. Ela entrou em uma loja próxima,
determinada a trazer um pouco de alegria ao homem idoso. Cuidadosamente, selecionou uma xícara de café quente e um doce, pensando que poderia oferecer a ele um pouco de conforto. Quando se aproximou do balcão, um lindo cartão de Natal chamou sua atenção, com suas cores festivas brilhantes. Ela o pegou, e depois de um momento, ela escreveu uma mensagem curta, algo simples, mas cheia de esperança. Suas palavras tinham o objetivo de lembrar ao homem que ele não estava sozinho naquele Natal e trazer a ele um pequeno momento de felicidade. Emma começou a contar o dinheiro que tinha, e percebeu que o pouco que havia economizado para sua refeição especial agora estava sendo gasto nesses itens. Mas ela não hesitou. Lembrou-se da oração que tinha sussurrado na igreja e soube, em seu coração, que fazer o homem idoso sorrir, mesmo que por um momento, era mais importante do que qualquer refeição que ela poderia ter. Esse ato de gentileza era sua verdadeira alegria. Depois de pagar a conta de R$ 50, Emma saiu da loja e voltou para a igreja, com o coração cheio de um propósito silencioso. Ela segurava firmemente a pequena sacola com os itens, esperando que eles alegrassem o Natal do homem solitário. Quando se aproximou do banco, viu o homem idoso ainda sentado em silêncio, com a cabeça abaixada em pensamentos. Antes de chegar perto, ela limpou a garganta suavemente e estendeu a xícara de café quente para ele. Aqui, ela disse suavemente. Isto é para você. O homem olhou para cima, assustado com sua presença. Por um momento, seus olhos cansados se arregalaram, em descrença, quando viram a xícara. Você voltou? Ele sussurrou, com a voz instável. Ele hesitou, olhando para o rosto dela, como se quisesse confirmar suas intenções. Então, com as mãos trêmulas, ele aceitou. Eu agradeço. Muito obrigado. Ele murmurou. Emma colocou o doce e o cartão de Natal ao lado dele no banco. Pensei que isso poderia tornar seu dia um pouco melhor, ela disse, com um tom gentil e encorajador. O homem olhou para o cartão, abriu-o com cuidado e leu a mensagem curta que ela tinha escrito. Seus lábios tremeram e ele piscou rapidamente, como se estivesse segurando as lágrimas. Você não precisava fazer isso. Ele sussurrou, com a voz embargada de emoção. Faz tanto tempo desde que alguém me mostrou gentileza. Emma se sentou no banco ao lado dele, deixando uma distância respeitosa. Eu só queria ajudar, ela disse suavemente. É Natal, e ninguém deveria se sentir sozinho. Hoje, o homem respirou profundamente, segurando a xícara quente com as duas mãos. Depois de um momento de silêncio, ele falou, sua voz carregando uma tristeza silenciosa. Eu só queria me sentir parte de uma família novamente, mesmo que por um tempo. O coração de Emma apertou por ele. Depois de uma breve pausa, ela disse, você não precisa ficar sozinho esta noite. Por que não vem para minha casa? Eu adoraria a companhia. O homem olhou para ela, com uma expressão de surpresa e dúvida. Você já fez tanto. Eu não quero impor, ele disse suavemente. Você não está se impondo. Emma respondeu firmemente. Por favor, isso significaria muito para mim também. O Natal é melhor quando é compartilhado. Ele olhou para ela por um momento, seus olhos brilhando, e finalmente deu um pequeno aceno. Quando chegaram no pequeno apartamento de Emma, ela o recebeu calorosamente, segurando a porta aberta com um sorriso reconfortante. O espaço era simples, mas acolhedor, irradiando um charme tranquilo. A mobília era um pouco desajustada e mostrava sinais de desgaste. Um sofá com bordas desfiadas, uma mesa de centro com marcas de arranhões. Tudo estava bem arrumado e impecavelmente limpo. Era claro que Emma tinha orgulho em criar um lar confortável, apesar dos meios modestos. No canto, havia uma pequena árvore de Natal decorada com alguns enfeites bem usados. Uma única fileira de luzes piscava de forma irregular, lançando um brilho suave. O homem idoso parou perto da árvore, seus olhos se demorando nela. Uma das luzes havia escorregado de um galho, pendurada frouxamente. Ele estendeu a mão e ajustou-a gentilmente, colocando-a de volta no lugar. A árvore parecia um pouco mais brilhante agora, e um leve sorriso cruzou seu rosto. Emma o notou perto da árvore e sorriu. Ela fez um gesto para o sofá. Fique confortável. Vou pegar algo para comermos. Não vai demorar muito. O homem idoso assentiu e se afundou na poltrona gasta perto da árvore, enquanto Emma desaparecia na pequena cozinha, cantarolando suavemente enquanto trabalhava. Os olhos dele vagaram pela sala. Uma pilha de papéis em uma mesa lateral chamou sua atenção. Ele hesitou e então pegou um. Era uma conta de serviços públicos, carimbada com as palavras vencida em letras vermelhas. Embaixo, havia mais envelopes, cada um com avisos semelhantes, indicando valores vencidos.
Ele rolou a caneta nas mãos, que tremiam levemente, antes de colocar as contas de volta. Olhou para a cozinha, onde Emma estava cantarolando suavemente enquanto preparava a refeição, movendo-se de maneira eficiente, dividindo porções do que parecia ser. Emma colocou os ingredientes restantes em pequenos recipientes antes de reservar o suficiente para a refeição deles. Era um ato simples, mas falava muito. Cada grama de comida era cuidadosamente calculada, uma prova de sua frugalidade e luta. O homem idoso se recostou na cadeira, seus pensamentos agitados. Essa jovem mulher, apesar das dificuldades óbvias que enfrentava, tinha sido tão gentil com ele. Sem hesitação, ela gastou seu próprio dinheiro para trazer-lhe uma refeição e o recebeu em sua casa, sem pedir nada em troca. Seu coração se encheu de gratidão e admiração. Quando Emma voltou com 2 tigelas fumegantes de sopa de tomate e 2 pratinhos de caçarola de batata doce, ela entregou-lhe uma tigela com um sorriso caloroso. Aqui vamos nós. Não é chique, mas é quente, resistente e um pouco festivo, ela disse, sentando-se em frente a ele. O homem idoso aceitou a tigela com um aceno de gratidão, suas mãos tremendo levemente enquanto seus olhos se fixavam na cobertura marrom dourada da caçarola. Você já fez tanto por mim, ele disse baixinho, com a voz embargada de emoção. Não consigo imaginar como poderia retribuir. Você não precisa, Emma respondeu, com um tom gentil, mas firme. Gentileza não precisa de retribuição. É assim que o mundo deveria ser. O homem idoso a olhou, seus olhos brilhando mais uma vez. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu o verdadeiro espírito do Natal, não em presentes materiais ou grandes gestos, mas na generosidade silenciosa de um estranho, que lhe deu algo muito mais valioso. Enquanto comiam em silêncio por alguns momentos, o calor da refeição parecia se espalhar entre eles. O homem idoso olhou para Emma, com a testa franzida, pensativo. Ele tinha notado as contas atrasadas antes e não conseguia ignorar os sinais de luta no seu apartamento modesto, mas arrumado, colocando a colher com cuidado. Ele quebrou o silêncio. Você foi tão gentil, ele disse suavemente, mas parece que as coisas têm sido difíceis para você. Emma hesitou, seu olhar caiu para a caçarola entre eles por um momento. Ela parecia dividida, como se relutasse em sobrecarregá-lo com suas próprias lutas. Finalmente, ela suspirou e deu um pequeno sorriso, quase de desculpas. Eu geralmente não falo sobre isso, ela admitiu. Eu não quero que ninguém pense que estou me desculpando ou buscando pena. O homem idoso balançou a cabeça gentilmente. Às vezes, compartilhar pode aliviar a carga, mesmo que só um pouco. Eu não vou julgar. Emma, você já fez muito por mim. Encorajada pela sinceridade dele, Emma falou delicadamente, embora suas palavras saíssem um pouco hesitantes. Enquanto explicava sua situação, ela estava trabalhando em uma grande empresa, onde a carga de trabalho era muito pesada, e os funcionários frequentemente trabalhavam demais sem o devido reconhecimento. Quando ela levantou preocupações sobre o tratamento injusto e questionou algumas das práticas da empresa, ela esperava uma mudança positiva, mas, em vez disso, foi demitida abruptamente. Para piorar, a empresa se recusou a pagar o salário dela. Ela não tinha outra opção. Emma estava vivendo das suas economias e fazendo pequenos trabalhos freelance online para cobrir as necessidades básicas. Apesar de seus melhores esforços, encontrar um trabalho estável tinha sido um grande desafio e cada dia era uma luta para se manter. A expressão do homem idoso suavizou com empatia enquanto ele ouvia. Depois de um momento, ele disse gentilmente, você suportou tanto, mas ainda tem força para ajudar os outros. Não perca a esperança. Emma assentiu levemente, seu olhar caindo para suas mãos. Pensei em lutar de volta, ela disse suavemente, sua voz pesada de exaustão, mas eu simplesmente não consegui lidar com tudo o que estou enfrentando. Já estou lutando todos os dias, só estou esperando que um novo emprego ajude as coisas a voltarem ao normal. O homem idoso olhou para Emma, sua expressão pensativa, mas resoluta. Por um momento, parecia que ele queria dizer algo, mas se conteve. Em vez disso, ele simplesmente sorriu calorosamente e disse, você fez mais por mim hoje do que eu poderia retribuir. Só lembre-se, Emma, às vezes a ajuda vem quando você menos espera. Emma inclinou a cabeça ligeiramente, confusa com suas palavras, mas cansada demais para questioná-las. Ela deu a ele um sorriso fraco, presumindo que sua observação fosse apenas um gesto de gratidão. A conversa deles aos poucos mudou para tópicos mais leves, enchendo a sala com uma sensação tranquila de facilidade. Em pouco tempo, o homem idoso se levantou,
seus movimentos calmos e sem pressa. Ele agradeceu calorosamente uma última vez antes de se desculpar pela noite. Com um sorriso suave e pensativo, ele saiu para a quietude da noite, deixando Emma refletindo sobre o vínculo inesperado que haviam formado. Uma hora depois, Emma estava sentada em sua mesa, imersa em seu trabalho freelance. O apartamento estava silencioso, exceto pelo clique ocasional do seu teclado. Ela esperava que aquele projeto a aproximasse de alguma estabilidade, muito necessária, mas seu foco foi interrompido por uma batida repentina na porta. Assustada, ela olhou para o relógio. Era tarde e ela não esperava ninguém. Ela hesitou por um momento antes de abrir a porta cautelosamente. Quando a abriu, congelou. Havia 4 advogados impecavelmente vestidos, com expressões calorosas, mas sérias. Atrás deles estava o homem idoso, com seu sorriso gentil e familiar, agora tingido com uma determinação silenciosa. Ele segurava um envelope embrulhado em papel decorativo. Boa noite, Emma, ele disse gentilmente. Espero não estar me intrometendo, mas eu queria te ver novamente. Emma piscou, confusa, olhando entre ele e os advogados. O que está acontecendo? Ela perguntou suavemente. O homem idoso deu um passo à frente e entregou a ela o envelope. Isso é para você, ele disse. Você me mostrou gentileza quando eu mais precisei, e agora é a minha vez. Emma olhou para o envelope, suas mãos tremendo. Eu não entendo, ela murmurou. Você não precisa fazer isso. Eu não te ajudei esperando algo em troca. Eu sei, ele respondeu com um pequeno sorriso. É isso que te faz merecer isso. Por favor, abra. Hesitante, Emma abriu lentamente o envelope, sua respiração parando ao ver o conteúdo. Era uma quantia impressionante de dinheiro, o suficiente para aliviar todo o fardo que ela estava carregando. Ela olhou para ele, sua voz quebrando. Isso eu não posso aceitar. É demais. O homem idoso balançou a cabeça gentilmente. Isso não é só sobre dinheiro, ele disse, com um tom firme. Eu sei sobre suas lutas, o pagamento retido, as batalhas que você lutou sozinha. Ele se afastou, gesticulando em direção ao grupo de advogados atrás dele. Ele disse, esta é minha equipe, os melhores advogados do meu escritório. Eles vão assumir seu caso e garantir que você receba o que você merece. Você não terá que lutar sozinha. Emma olhou para ele, sua mente acelerando. A realização a atingiu como uma onda. Esse homem, que parecia tão vulnerável apenas algumas horas antes, era o dono de um prestigioso escritório de advocacia. Sua força silenciosa e influência estavam muito além do que ela havia imaginado. Ela se voltou para os advogados, que se comportavam de forma profissional, transmitindo-lhe uma sensação de alívio, como se seus problemas já estivessem começando a se resolver. Alguns meses depois, Emma estava do lado de fora do tribunal, segurando os documentos finais do seu caso. Ela havia vencido e a empresa foi forçada a pagar cada centavo que devia. O alívio tomou conta dela, mas não foi apenas a vitória que lhe trouxe paz, foi o apoio do homem que entrou em sua vida na noite de Natal. Ele cumpriu sua promessa e, com sua ajuda, a vida de Emma tomou um rumo que ela nunca esperou. Sua luta havia acabado, e ela não pôde deixar de sentir uma profunda gratidão pelo estranho que havia mudado seu mundo. Enquanto olhava para ele, ela percebeu que a gentileza que ela havia mostrado a ele foi a centelha que mudou tudo. Obrigado por assistir a essa história sincera. Se isso tocou seu coração, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus entes queridos para espalhar gentileza hoje. E se você quiser mais histórias inspiradoras como esta, clique no botão de inscrição e junte-se à nossa comunidade. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo incrível. Fique conosco para mais jornadas emocionantes. Clique nos vídeos na tela para explorar mais histórias que irão levantar seu ânimo e iluminar seu dia.